pessoal, tudo bom? Eu sou a Amura Zara, professora, dançarina e coreógrafa de danças orientais árabes, folclores, dança do ventre. Hoje eu vim trazer um conteúdo um pouquinho mais voltado para quem já estuda um pouquinho da dança do ventre, já começou aqueles seus estudos, já deu aquele pontapé inicial que a gente precisa para se jogar na dança do ventre, que é essa dança tão maravilhosa que a gente ama dançar. O nosso conteúdo de hoje se chama Emendas e a leitura dos Es. Por que emendas e as leituras dos Es? Quando a gente está começando a estudar a dança do ventre, a gente utiliza muito as contagens, principalmente as contagens pares, binárias e quaternárias, que são as principais. 2 e 4. 8 também usa bastante, mas pelo menos ali na metodologia dos aras que a gente mais utiliza nesse iniciozinho é de 2 e 4, para aceleração e desaceleração. Vou exemplificar rapidamente para vocês entenderem. Unindo dois movimentos, fazendo a emenda de dois movimentos. Aqui, no caso, eu estou trazendo para vocês a meia-lua com uma torção de quadril, de um lado só. Então, eu vou iniciar a minha meia-lua da direita para a esquerda. A meia-lua é essa, né? É a metade de um círculo. E ao final da minha meia-lua, eu vou fazer uma torção. Então, meia-lua, torção. Essa torção vai vir acompanhada desse chutinho do meu pé, ou seja, eu libero o peso do meu pé. Meia-lua, chutinho. Meia-lua, chutinho. Meia-lua, chutinho. Eu falei que é um conteúdo mais para quem já está dançando, né? Para quem já conhece um pouquinho mais de dança do ventre. Mas estou aqui tentando explicar para quem está chegando aqui, ó, de paraquedas nesse momento também, para começar com a gente. Essa minha torção é como se eu fosse chutar uma bola de futebol, em que a gente chuta aqui, ó, com o calcanhar e parte interna, né? Externa e interna aqui do pé, diria assim, tá? Então eu vou, ao mesmo tempo que eu vou torcer o meu quadril para trás, eu vou chutar minha perna para frente. Certo? Então, meia-lua, torção. Meia-lua, torção. Meia-lua, torção. Qual a contagem que eu vou utilizar nesse caso aqui? Dois tempos. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Mas, Amura, você falou do Es, das leituras dos Es. Do E, no caso, né? Quando a gente vai fazer a emenda dessa contagem, que seria, por exemplo, na repetição. 1, 2, 3, 4. Para eu começar um outro movimento. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Esse E, ele não é solto no universo, a Deus dará, não. Ele é um E, no início ele é bastante pensado, depois ele fica bem natural, ele fica livre nesta vida. Então eu venho pensando no meu E. O que seria esse tal desse E? Na maioria das vezes, eu explico para as minhas alunas que ele é o quê? Ele é uma transferência de peso em forma até de relaxamento do corpo. Então, assim, um relaxamento, né? Aquele relaxamento que a gente conhece da dança do ventre. Transferência, torção. Isso aqui, essa projeção que eu fiz do meu quadril para iniciar o movimento para o outro lado, já seria um E. Se eu quisesse fazer só a repetição de 2. 1, 2, E. 1, 2, E. Então, ou seja, é a transferência do meu peso para um outro ponto para que eu possa fazer o movimento para o outro lado, ou dar continuidade fazendo um novo movimento. Por exemplo, 1, 2, E. 3, 4, E. E isso não é pausado assim, isso tudo é muito seguido. Então, 1, 2, E. Faria 8 para frente, né? 1, 2, E, 3, 4. Olha a pose, trocando. 5, 6, se eu fosse chegar até o 8, igual eu falei também, que também acontece o oitavo. 7, 8. Mas, Amor, não confunde a minha cabeça. Vamos voltar para 2 e 4. Então, 1, 2, E. 3, 4. 1, 2, E. Sei lá, faria isso aqui. 3,
4. O E são minúsculas amarrações entre os nossos movimentos. Entre essas contagens que a gente no início utiliza bastante, até a gente entender como que funciona a música árabe, como que funciona a música árabe no nosso corpo, como que a gente escuta ela direitinho, o que a gente interpreta dela. Então esses E's fazem as diferenças. Comecem a prestar atenção melhor nos E's de vocês. Eu poderia me delongar aqui, deixar esse conteúdo um pouco maior, muito maior, aliás, porque tem detalhes que fazem muita diferença. Mas só de você começar a prestar atenção nesses E's e na existência deles, já vai fazer com que a sua dança dê uma guinada. Eu tenho falado bastante disso com os meus grupos de dança, nos meus diferentes níveis, assim. Não vou falar que eu falo que é só em um nível, não, e só no iniciante 1, não. Porque eu tô lá no profissionalizante, no masterclass, falando sobre os E's do mesmo jeito, para que os movimentos não saiam tudo engolido. Então eu vou fazer um movimento respeitando o início do outro. Então o movimento tem início, meio e fim. Então, estou falando bastante isso nos meus grupos. Se você se interessou pelo esse conteúdo, deixa aqui o seu recadinho para mim. Vamos continuar estudando juntas? Beijos! Obrigada, gente!